está aqui, Deus, pregando a Tua palavra, Senhor, já estudou o texto, ó Deus eterno, tem gastado a sua força, Senhor, aprendendo para que o Senhor possa usá-lo de maneira excepcional. Eu creio que o Senhor já confirmou essa palavra, já trabalhou ao coração dele. Usa a sua instrumentalidade e nós nos encarregaremos de render graças ao bendito nome do Senhor. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do nosso Pai. Amém? Já foi feito menção aqui. Só estamos aqui por Ele. Jesus é a nossa Páscoa. E todo culto de ceia, eu acredito que todos os dias para o cristão, a gente traz a lembrança que foi por Ele. Nós trazemos a lembrança que Ele foi morto, foi crucificado, foi humilhado por mim e por você. Mas bem verdade é que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós temos o prazer de celebrar todos os dias isso. Obrigado, varão, Deus abençoe. E principalmente num culto de ceia, que é onde nós potencializamos isso. Trazemos muito forte aos nossos corações a última ceia do Senhor, ali onde Ele parte o pão, parte o vinho, divide o vinho ali. E na noite que Ele foi traído. E antes de qualquer coisa, eu quero render graças a esse Deus. Meus irmãos, hoje eu me acordei, estava tendo um sonho que foi muito impactante. Onde eu estava com o meu patrão e nós sofremos um sequestro nesse sonho. E a gente estava no meio de um mato e eu via aqueles homens e eu visualizei um deles com uma pá. E eu falei, eles vão nos matar. E a minha reação ali, evangelista Erinaldo, foi fugir. Porque o meu patrão estava de joelho no meio daqueles homens e eu vi a oportunidade de fugir para pedir ajuda. E eu acordei impactado. E eu fui agradecer a Deus e interceder pela vida dele. E aí eu refleti mais uma vez, falei, Senhor, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela a cidade. É motivo de se alegrar, irmão Eliomar, porque nós somos vulneráveis. Será que tem bandido lá fora? Será que tem sequestrador? E Marinho, hoje em dia, antigamente só rico era sequestrado. Hoje não. O Pix ajudou bastante, pastor. Mas também viramos alvos mais fáceis ainda. Quem está compreendendo? E aí eu quero que você já comece refletindo nesta manhã que a nossa dependência de Deus, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra de todos os males. Ele entregou a sua vida por nós, por isso que nós estamos aqui. Senão não existiria Páscoa, não existiria culto de Santa Ceia, culto de ceia do Senhor. E aí eu quero que você já pense, o que você pediria para o Senhor? O que você realmente almeja do Senhor? Porque você pode ter o que for, mas aqui nessa terra, como já diz a palavra do Senhor, pode vir o ladrão e pode levar. Os tesouros aqui, Jonas, a traça pode comer, pode devorar.
O que você almeja? Eu almejo a minha salvação e a da minha casa. Pela minha salvação eu perco tudo aqui nesta terra. Até porque, como diz o pastor Alex Cardoso, o tempo que a gente vive aqui nesta terra é apenas um intervalo. Do nosso nascimento ao nosso sepultamento é apenas um intervalo. Participamos de um culto fúnebre da avó da nossa irmã Tamires essa semana. Conhecedora da palavra, mulher de Deus, nós se alegramos porque sabemos para onde ela foi. Agora, quantos estão perdendo a vida aí fora? E não só a vida física, mas também a vida eterna. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então eu quero começar essa ministração rendendo graças ao nosso Deus. E te pedindo que você se alegre o seu coração. E se não for sua prioridade, deveria ser a salvação. Porque o dinheiro, a propriedade, o carro do ano, o ímpio também pode ter. E muitas vezes ele vai ter até mais do que você. Porque ele vai trilhar caminhos que para mim e para você que servimos a Deus, nós não podemos trilhar. Só que se não houver conversão, não vai ter salvação. E eu creio que se você está aqui, você está lutando para ir morar no céu com Ele. Só quem está lutando para ir morar no céu, dá uma linda salva de palmas para Jesus nessa manhã. Está escrito em João 14:6 que Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos leva para o céu, que nos leva para Deus, que nos leva para a nossa salvação. Mas eu quero que você abra aí comigo em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Texto mais que conhecido. E mesmo que você nunca leu ele na Bíblia, se você olhou para aquela faixa ali da Missão Ágape, você já leu esse versículo. Ele está lá estampado, explícito. João 3,16. Enquanto todos acham, eu quero aqui agradecer aos nossos pastores pela confiança. E dizer, meus irmãos, que é muita responsabilidade estar aqui. Dentro do nosso veículo, quando você está carregando alguém, dando carona para alguém, ali tem que ser o seu campo missionário. Na nossa empresa, no nosso trabalho, na escola, ali tem que ser o seu campo missionário. Na sua vizinhança, ali tem que ser o seu campo missionário. Mas quando você vem para uma tribuna, onde a Bíblia é ensinada, a responsabilidade aumenta ainda mais. Muitos homens vão fugir dessa tribuna, pastor, que aqui o negócio é sério. Aqui é pregado o verdadeiro evangelho. Aqui não tem, como diria aí no mundo, papagaiada, né, Marinho? Aqui a fonte é bíblica. E eu louvo a Deus por isso, pela seriedade desse trabalho e desse projeto. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele o quê? Que nele o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica muito claro neste texto que Jesus morreu por salvação do mundo. Mas aqui nós já vamos ver que há uma condição. E essa condição, ela está ligada à fé. Porque Jesus, ele morreu pelo mundo,
Ou seja, ele não morreu pelo crente, ele morreu pelo mundo, pelo traficante, pelo pedófilo, pelo macumbeiro, por todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Mas daí o texto vai dizer que todo que crê não vai perecer, mas vai ter o quê? A vida eterna. Abra comigo agora em Marcos 16. Vocês querem sentar? Vocês já vão sentar. Vamos ler mais esse texto de pé para despertar. Depois a gente senta e vamos percorrer mais alguns textos da Bíblia Sagrada. Então aqui, nesse primeiro texto que nós lemos, fica claro que é necessário crer, evangelista Bruno. Mas em Marcos, o negócio já funila um pouco mais. Que o texto diz assim, ó. E aqui, irmãos, é o próprio Jesus Cristo falando, evangelista Maico. E aí Jesus vai dizer assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. E aí Jesus continua assim, ó, mas quem não crer não será salvo. Por quê? Quem não crer será, o contrário de salvo é o quê? Condenado. Coloca sua Bíblia no seu assento, por gentileza. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. E agora pode se assentar, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo me ouve bem, hein? Deus é bom. Meus irmãos, eu citei aqui que em João, capítulo 14, versículo de número 6, vai dizer que Jesus é o caminho. Para você chegar em qualquer lugar que seja, você precisa trilhar um caminho, sim ou não? Jesus Cristo, Vitor, ele pregava muito por parábolas. E ele usava também, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, que foi um livro, que é um livro inspirado por Deus, escrito por aproximadamente 40 autores diferentes, escritores que foram inspirados por Deus, cada um usando a sua característica, mas todos inspirados por Deus, ao ponto que nós vamos pegar pessoas que nem se conheceram e falando do mesmo assunto, milhares de anos depois. E eu meditando nisso, e meditando em cima daquilo que Deus colocou no meu coração, irmã Fernanda, Deus me deu um tema. E neste tema, para que seja algo de maior compreensão, eu gosto de usar figuras de linguagem. E a Bíblia também usa isso. Quer ver como a Bíblia usa isso? Deus, ele é espírito. Sim ou não? Vocês estão aí, né? Deus, ele é espírito. O espírito tem olhos. E como a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares? Tá entendendo? Então você vai me ajudar hoje aqui. Se Jesus é o caminho, usando a estrutura humana, usando o corpo humano, para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa do quê? Oi? Caminhar?
E para caminhar a gente precisa do quê? De muita coisa, né? O corpo é importante num todo, mas não perde o foco não. A gente precisa dos pés, sim ou não? Direito, esquerdo. E aí a gente consegue caminhar. E aí o Senhor me deu um tema para essa mensagem, na proposta do que eu quero trabalhar aqui nesta manhã. Coloca aí para nós, Vitor, por gentileza. Me ajuda aí, o que está escrito ali? Todo mundo junto. Glória a Deus. Então o tema dessa mensagem vai ser os pés que nos levam ao caminho da salvação. Se Jesus é o caminho, eu preciso trilhar por Ele. E para trilhar por Ele, eu preciso fazer uso dos pés. Eu meditando nesta palavra, elaborando essa palavra, eu entendi que existe 2 pilares para isso. Um dos pilares é a fé. Porque mesmo com o sacrifício de Cristo pelo mundo, a gente precisa crer. E para crer tem que ter fé. Só que há algo importante também, porque os pés são 2. Não é o pé, são os pés. E todos que estão aqui, eu ouso em dizer, pastor, umas menores, outras maiores, mas todos que estão aqui ainda têm alguma coisa de fé. E eu fico feliz porque a Bíblia diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para acontecer grandes milagres. Eu vou repetir. O grão de mostarda é o menor grão que existe, ou um dos menores. E se você está aqui é porque ainda tem fé aí, crente. Olha para esse crente que está do seu lado e fala: ainda tem fé aí. Aleluia. Fala para ele, fala: ainda tem fé aí, eu acredito. Senão você não estaria aqui nesta manhã. Só que o que falta para muitos é o outro pé. Coloca aí, Vitão, por favor. Quais são os pés? Fé e arrependimento. A igreja, ao passar dos anos, ao passar dos tempos, irmã Francisca, foi mudando a mensagem. E nesta manhã, eu quero junto com vocês ler alguns textos e entender algo que é de suma importância, mas muitas vezes, pastor Renato, não atrai a multidão. Muitas vezes não enche igreja. Só que é algo fundamental para quem quer o céu. É algo fundamental para quem quer trilhar esse caminho que é Jesus Cristo. Para quem almeja a salvação. Quem está entendendo, diga amém. O arrependimento, ele faz parte das chamadas doutrina da salvação. O arrependimento, ele é tão essencial para o evangelho e para a salvação quanto a fé. É o arrependimento. Só que é mais fácil para os pregadores de hoje em dia falar de fé do que de arrependimento. Porque quando você fala do arrependimento, automaticamente
você é tido como incisivo, como grosso, né, Alan? Cadê o Alan? Te amo, viu, Alan? E muitos, aqui não é assim, Gustavo, mas em muitas igrejas, pregar sobre o arrependimento, pastor, vai atingir aquele irmão que o dízimo dele é bom, é um dos maiores, porque ele é um empresário, só que ele já está no 3º casamento. Então o pastor, ele não prega sobre o arrependimento. Pregar sobre o arrependimento, muitas vezes, é confrontar aquela irmã que se veste como as mundanas e causa lascívia aos irmãos. E o principal, pregar sobre arrependimento, o pregador tem que ter se arrependido. Porque tem muitos que não falam do arrependimento porque não se arrependeram ainda, evangelista Pedro. E eu gosto da Bíblia porque ela nos dá respaldo para falar. E eu vou citar alguns homens aqui que pregaram sobre o arrependimento. E nós vamos ver que em algum lugar nesta caminhada, evangelista Maico, mudaram a mensagem. Só que quem quer o céu não muda a mensagem. Quem quer o céu, aleluia, se arrepende todo dia. Quem quer o céu, senta para aprender. Quem quer o céu, obedece a palavra de Deus. Aleluia. Mas antes de falarmos do arrependimento, nós temos que saber, de fato, o que é o verdadeiro arrependimento. Saber as ações de quem se arrepende. Os resultados de quem se arrepende. E antes de falar do que é arrependimento, vamos entender o que não é arrependimento. Quem está comigo, diga amém. O que o arrependimento não é? Não é uma simples tristeza por estar sofrendo as consequências do pecado. Como, por exemplo, estar triste porque foi apanhado no seu crime, sem que tenha operado qualquer mudança no seu conceito a respeito do que praticou. Na hora que você vai ver o camarada ali, vou dar um exemplo aqui de algo que tem acontecido muito. O cara é pedófilo. Aí pega o cara, a equipe de reportagem chega ali e vai falar com o meliante. Aí o cara fala: não, você se arrepende do que você fez? Me arrependo. Aí puxa a capivara, pastora Sueli. O cara já tem 7 passagens pela polícia pelo mesmo crime. Ele se arrependeu? Ou ele está falando que se arrependeu porque foi pego? Na igreja não é diferente. Por que tem pessoas que oscilam? Nós falamos aqui sexta-feira, na escola, no culto de ensino, da meditação, da importância da palavra, que ela te cria raiz, que ela te dá estabilidade. E a raiz que produz os nutrientes para que a árvore fique forte. E tem muita árvore que já nem é árvore mais, já virou palha. Porque querem ouvir o que massageia o ego. E isso não produz arrependimento. Isso te traz conforto. E a gente também tem que saber discernir, diferenciar o arrependimento do remorso. Porque o remorso, ele é uma inquietação de consciência por culpa ou crime que se cometeu. Essa inquietação da consciência não produz resultados positivos. São sentimentos que muitas vezes pode ter semelhanças, mas as consequências são totalmente diferentes.
o remorso ele não produz resultados positivos. O arrependimento sim. Agora que nós já vimos o que não é arrependimento, vamos falar do que é arrependimento. O arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideia e decide viver de forma diferente. Oh, glória! Para ser salvo, precisa de fé? Sim ou não? E de arrependimento? A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e vira para Deus. Você está aqui, se distanciando cada vez mais de Deus. Aí os seus pés, os pés que nos levam à salvação, é fé e arrependimento. Aí você começa a ter fé naquilo que você ouve, porque a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Mas você precisa se arrepender. Para quê? Para que haja uma conversão e você volte em direção ao alvo que é Cristo Jesus. O arrependimento significa mudar de direção ou mudar de pensamento. Abra comigo em 2 Timóteo 2, 25, por gentileza. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou pode ler aí com uma voz de trovão, como diz o pastor Renato. Tem gente que acha que já conhece a verdade, mas precisa primeiro, instrução. Aí precisa se arrepender para Deus conceder o quê? A graça de você entender e conhecer a verdade. Tem gente achando que já está arrependido, mas pelo fato até de falta de instrução, essa situação que acontece, esse mover que o Espírito Santo faz dentro de nós, para que nós possamos vir a ter esse arrependimento, não aconteceu ainda. E tem gente que foi até instruído, mas fechou o coração, e por isso não houve o verdadeiro arrependimento. E eu já quero dizer algo para você, igreja do Senhor. Se não houver arrependimento, a gente continua vivendo na mentira. Porque só conhece a verdade, pastor Renato, quem se arrepende de fato. Então eu quero deixar bem claro aqui que não existe, que não é possível conhecer a verdade se não houver o arrependimento. Por isso que eu achei muito interessante a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração na manhã de hoje. O conceito de arrependimento é um pesar sincero de algum ato ou omissão, desistência de coisa feita ou empreendida. É um pesar do que se fez ou pensou. É um sentimento de dor, mudança de opinião. O arrependimento, ele vem da palavra grega, Marcão. Vem do grego, palavra metanoia. Meta, mudança. Nous, mente. Ou seja, mudança de mente. Ou mudança de pensamento. Ou por que não, mudança de propósito. Tem muita gente entrando e saindo da igreja
Pastor Renato, tem até um pouco de fé ainda, mas está faltando o arrependimento. O arrependimento é o fator indispensável à salvação. A falta de arrependimento leva à perdição. Por outro lado, o arrependimento produz vida. Diga assim comigo: o arrependimento produz vida. Glória. Aleluia. Só quem crê nisso diga amém. Seguindo. Reconhecer que sou pecador com uma mudança de direção, uma conversão, voltando-me para Deus. O pecado, ele é o que, irmão? Diga assim: errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Não é isso, pastor Renato? E se o pecado é errar o alvo, você precisa de um GPS para recalcular a rota e voltar em direção certa. Quem usa GPS aí sabe, quem usa o Waze, o Google Maps, principalmente os Uber aí sofre tem hora, né, irmão? É uma benção. Aí você quer chegar num lugar, você tem um alvo, aí você se perde no caminho. Você precisa do quê? Recalcular a rota. Se tratando de salvação, se tratando de evangelho, eu vou te falar que o arrependimento é o GPS que Deus deixou para as nossas vidas. Porque se o pecado é errar o alvo, quando a gente faz a vontade de Deus, o único caminho da salvação, que é Jesus, a conversão a Deus é uma experiência caracterizada pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Então, se o pecado é errar o alvo, quando nós nos arrependemos, nós voltamos na direção certa, na direção que é Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E aí, eu quero ver alguns textos de como começou sendo pregado esse evangelho. Que hoje a gente vê algumas mensagens que estão muito distantes do verdadeiro evangelho. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Esse era um pregador grosso, irmão. Pensa no homem grosso. Mas ele era conhecido como a voz que clamava no deserto. Porque pregar em púlpito é muito fácil. Pregar para crente, né? Entre aspas, irmão, não tem nada fácil. Tudo é uma dedicação, né? Preste atenção no contexto que eu quero colocar. O camarada Kaique foi desbravador. Ele veio primeiro que o mestre anunciando o evangelho. A gente está pregando, pastor Renato, depois de Jesus, depois de João Batista, depois de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, da igreja primitiva, dos pais da fé, e ainda encontramos muita dificuldade, sim ou não? Imagina o homem que foi o desbravador evangelista Bruno, a voz que clamava no deserto. Quem pode ler o texto, por gentileza? Ó, glória a Deus. Batismo do quê? Lembra nos textos que nós lemos no início?
João 3,16, o texto fala que todo aquele que nele crê. Mas em Marcos 16,16 está escrito que quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, Maico, crer, beleza. Ser batizado, arrependimento. Batismo do arrependimento. Tem gente que hoje batiza por batizar, mas quem entende o verdadeiro propósito está falando o quê? Eu me arrependo. Perante Deus e perante as testemunhas, ô glória. É esse que vai alcançar a salvação. O que crê e se arrepende. E aí João Batista já vinha pregando isso. Mas no mesmo evangelho de Marcos, ainda no capítulo 1, leia para mim o 14 e o 15. Tem outro pregador aí. Acho que é melhor um pouco que o primeiro ainda. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Alguém tem outra versão? Qual que era a mensagem? Qual que era a mensagem? Por que a igreja hoje quer que você prega iate, mansão, rosa ungida, vassoura de ouro, pá de ouro, água não sei das quantas? Sendo que a mensagem, João Batista falou: arrependei-vos. Logo após veio quem? O próprio Messias. E a pregação era: está chegando o tempo, arrependei-vos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não espalha não, vou fazer que nem Jesus. Quando ele queria que espalhava, ele falava para não espalhar. Deixa eu falar uma coisa, não espalha não. Se naquele tempo, irmã Ieda, Jesus falava que já está chegando o tempo, imagina agora. Crente é inteligente, irmão, raciocina. Se naquele tempo já estava próximo, imagina agora. Diga assim: Jesus já está às portas. Não, vamos melhorar. Fala para esse irmão assim, fala: não, Jesus não está à porta, Jesus é a porta. Aleluia. Fala para ele: Jesus não está à porta. Está escrito em João: eu sou a porta. Aleluia. Assim como também está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E deixa eu te contar outra coisa: o caminho que leva à salvação, ele é estreito. Aleluia. Mas a recompensa é eterna. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Sabe como você sai desse caminho? Se arrependendo. A mensagem para a tua vida hoje é: arrependei-vos. Oh glória. Definição teológica para o arrependimento. De repente você quer uma coisa mais teológica. Eu tenho para você também. É meia volta. Arrependimento quer dizer o quê? Meia volta. Ah, eu não estou indo mais para a igreja, mas você sabe que o caminho é a igreja. Então se arrependa e dá meia volta. Ah, eu até dizimava, mas agora eu não tenho mais prazer em dizimar. Você sabe que o caminho é dizimar. Se arrependa e comece a dizimar. Ei, eu até li a Bíblia, mas agora eu não consigo ler mais. Se arrependa e volte a ler a Bíblia. Aleluia. Meia volta. Aleluia. Este é o termo para a minha e para a tua vida. O homem que seguia em direção contrária a Deus dá meia volta e passa a andar de acordo com Deus. Mas como que é isso? Eu preciso andar com Deus em pensamentos e em emoções e em vontades. Aqueles que se arrependeram verdadeiramente são novas criaturas.
E quando você se arrepende verdadeiramente, meu sonoplasta, você tem que não mais viver as suas vontades, mas as vontades de Deus. E aí, meus irmãos, vamos fazer esta distinção de arrependimento e de remorso. Nós precisamos sair daqui esta manhã entendendo isso. Sim ou não? Vocês estão meio desanimados, parece. Mas isso é bom. Isso é bom porque dá a impressão que vocês estão refletindo. Isso é importante. 2 Coríntios 7:10. Quem pode ler pra gente? Ainda bem que aqui é uma igreja bíblica, então os irmãos amam quando a gente pede para abrir no versículo. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Olha que interessante, irmão. A tristeza do arrependimento, segundo Deus, produz salvação. Eu, antes de entregar minha vida para Jesus, eu me encontrei num quadro depressivo, que eu só fui descobrir depois. Eu não conseguia sair de casa para nada. E quando eu saía, eu me entregava aos prazeres do mundo, para ocupar aquele vazio que estava dentro de mim. Só que Deus já estava me resgatando, e Ele começou a produzir a tristeza dele em mim. E a tristeza dele em mim, evangelista Michael, causava arrependimento das coisas que eu havia feito e ainda continuava fazendo. E aquela tristeza gerou uma salvação para a minha vida, porque eu estava indo para cá, direção contrária a Deus, mas eu dei meia volta e falei: eu preciso deste Deus. Só que se eu não encontrasse essa tristeza produzida por Deus para a salvação, não seria uma tristeza, seria um remorso das coisas que eu tinha feito. E como eu já falei aqui, o remorso ele não produz boas coisas. Por isso que muitos tiram a própria vida. Quer ver uma coisa? A tristeza, segundo Deus, ela produz, me ajuda, salvação. E o remorso, que é a tristeza do mundo, que produz, diga, a morte. Vou te dar um exemplo na Bíblia, tá? Vamos ler lá, Mateus 27:5. Ô glória. E aí, meu tecladista? Você tá bem? Jesus maravilhoso. Nossa pastora Lídia faz falta, hein? Olha ali, não vejo a pastora. Pastora, eu amo aquela mulher. Mulher exemplo para as nossas vidas. Não sei se ela está assistindo agora, mas ela vai assistir com certeza. Deus abençoe. Não estava muito legal, né? Avisou de manhã aí. Orem, nós vamos orar depois pela pastora Lídia. Apresentem oração. Assim como toda a nossa liderança, o nosso pastor Renato, pastora Suelen. A igreja tem que orar uns pelos outros. Amém, meus irmãos? O que está escrito aí? Mateus 27:5. Opa! Retirou-se e foi o quê? Diga assim: Judas sentiu remorso. O que o remorso produz? A morte. Vamos ler Mateus ainda 26:75. Mateus 26,
75. Pedro, deixando aquele lugar, chorou amargamente. Diga assim: Pedro se arrependeu. Judas sentiu remorso e se matou. Pedro se sentiu arrependido e chorou amargamente. Quando você se arrepende, isso te impulsiona a vida, e a vida com Cristo. Por isso que tem hora que muitos vão apontar, vão julgar, não vão entender. Mas aquele ali, logo ele, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Aleluia! E Jesus não é homem para ficar com picuinha, para ficar guardando rancor, não. Se arrependeu é automático. Se for sincero, tem vida nova para você. Oh glória! Nós já vimos João Batista pregando sobre o arrependimento, mas eu vou mostrar mais. Como diz o pastor Renato, para você não achar que é mentira minha. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a diferença entre sentir remorso e se arrepender. De repente você é uma pessoa, eu vou pegar um pouquinho mais pesado. De repente você é uma pessoa que só sente remorso e está achando que se arrependeu. Mas não é eu que vou te julgar, é a palavra que vai fazer você refletir e se colocar na posição, se caso você estiver fora dela. Aleluia! No remorso nós ficamos tristes, abatidos, mas vamos repetir o mesmo erro. É igual eu falei, evangelista Ângelo, é difícil de acreditar quando a pessoa já é reincidente e fala que está arrependido. Porque o histórico daquela pessoa, aleluia, diz ao contrário. Só que sabe o que é bom? Não é eu, não é o irmão que está sentado à sua direita ou à sua esquerda que vai te julgar. E que depende, ou melhor, que você depende dele para que isso seja uma verdade. Porque também tem um outro lado da moeda. Tem hora que de fato a pessoa se arrependeu, só que alguns crentes sem sabedoria querem julgar. Mas quanto a isso não se preocupa, porque é com ele, o negócio é somente com ele. Ele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Meu irmão, se você se arrependeu de verdade, mesmo que as pessoas não acreditem, fique em paz. Agora, se você só está sentindo remorso, se apresse a se arrepender. Porque naquele tempo Jesus falou que já estava próximo. Agora então. Então, no remorso, nós ficamos tristes, abatidos, mas vamos repetir o mesmo erro. No arrependimento, mudamos de rumo, mudamos de atitude. No remorso, vamos para a morte. No arrependimento, vamos para a vida. No remorso, vamos para Satanás. No arrependimento, para Deus. No remorso, para o pecado. No arrependimento, para a santificação. Irmãos, me desculpa. Você pode até me achar grosso, mas eu sei de onde Deus me tirou. Tem gente que fala que está decepcionado com o pastor, com a igreja, com o irmão, com a família, com o trabalho, e corre para os braços de Satanás.
Agora, quem se arrependeu de verdade pode até se decepcionar. No mundo teremos aflições, aleluia, mas nós vamos correr para o braço de quem? Ele, aleluia, Yeshua Aramachia, aleluia, o ruivo da Galileia, aquele, aleluia, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, aquele que morreu sim, como cordeiro mudo, calado, mas ele ressuscitou, e naquele grande dia, ele virá buscar os teus, e não virá como um cordeiro mudo e calado, não, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é o valente, o rei dos reis e o senhor dos senhores, e é esse mesmo Deus que hoje te chama para o arrependimento. Oh glória! Quem pode ler para mim Marcos capítulo 6, versículo 12? Aleluia. Para ganharmos tempo, outra pessoa já abre em Lucas 24, 47. Para ganharmos mais tempo ainda, outra pessoa já abra em Atos 2, 38. Porque de repente a pregação de João Batista e de Jesus ainda não te convenceu. Então, como o meu maior objetivo é que você tome posse da palavra hoje, eu vou mostrar que tem mais gente pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Marcos 6,12, por gentileza. Oi, volta aí, irmã. Saindo eles, pregavam: arrependei-vos. Eles quem? Diga assim, essa mensagem, diga assim, essa mensagem era a mensagem básica pregada pelos apóstolos. Por que eu falo que o evangelho veio mudando a mensagem? Quem, falando de igreja, foi mais próximo de Jesus do que os apóstolos? Dormiam com ele, comiam com ele, enfrentavam tempestade no mesmo barco, e eles pregavam, Michael, arrependei-vos. E não era a mensagem de festividade da igreja, não, era o básico. Sabe o que é básico? É o feijão com arroz. Sabe o que é básico? É o primordial. Aleluia. Sabe o que é básico? É o que te sustenta. Lanche do McDonald's é bom, sim ou não? Eu não gosto muito, mas tem gente que ama. Sorvete é bom, sim ou não? Pudim é bom, sim ou não? Mas vive comendo só pudim para você ver se vai ser bom. Se não vai te dar um diabetes. Se você não vai desmaiar por aí. Fica comendo só lanche do Mac para você ver se o seu colesterol não vai dar nas nuvens. Por quê? Porque não é básico. O básico é arroz e feijão, é legumes, é salada, né, Bruno? É as vitaminas que o Bruno acho que vende lá. Glória a Deus. É alho, né, Bruno? Em vez do açaí, come dente de alho, que nem nosso irmão Bruno. Mas, irmão, espiritualmente falando, é o básico. Só que o básico confronta. O básico coloca a gente no nosso lugar. O pastor me falou que eu ia ministrar aqui. Deus já tinha colocado algo no meu coração. E aí eu me organizando, estou trabalhando muito, correria. E aí na segunda-feira, terça-feira eu saí para fazer umas correrias. Só que eu com aquele negócio, falei, até domingo eu tenho que montar o sermão, dar mais uma estudada e ver. Aí eu fui. Terça-feira à noite fui fazer uma correria aí. Aí eu liguei o rádio do carro. E aí tava tocando aquele louvor que fala assim: filho, tu se posiciona na fenda daquela rocha. Só que assim, eu escutei esse louvor umas 10 vezes e só vinha na minha mente essa frase: filho, tu se posiciona. E eu falei, Jesus, estou entendendo. Corri para casa para estudar, irmãos, e montar o sermão é assim.
O arrependido tem que obedecer. O arrependido tem que entender que muitas vezes você vai fazer algo que não é o que Deus quer que você faça. E daí você não é continuar fazendo com remorso, é se arrepender e voltar para trás. Eu não estou bravo. Lucas 24, 47, por favor. Eu nem sei. Bom, acho que já vamos partir para o final. Lucas 24, 47. Já abra aí, irmãos, outra pessoa. Atos 2, 38. Rapidinho para a gente. Glória a Deus. Amém, varão. Amém. Segue a pregação do Evangelho. Precisa se arrepender para ter perdão de pecados. Não é só vir para a igreja. Não é só ir lá na Conde Sarzeda comprar uma Bíblia bonita com glitter, as mulheres, né? E os homens um terno prateado. Não. Precisa se arrepender para alcançar a salvação. Diga assim, precisa se arrepender para alcançar a salvação. Atos 2,38. Pedro, o pai da igreja, o que ele pregou? Rosa ungida? Vê aí para mim, que eu não lembro. Opa, mais um. Será que está todo mundo fora da visão? Só os pregadores do Apocalipse que estão certos? Pedro, aquele camarada que se arrependeu, ele está pregando o que? Arrependimento. É aquilo que eu falei aqui, tem muita gente que não prega arrependimento porque ainda não se arrependeu. Aleluia. Mas quem se arrependeu, busca no Senhor, enche o peito e pode falar: ei, se arrependam, porque só através do arrependimento haverá salvação para mim e para você e para nossa casa. O guarda na prisão falou: vou me matar. Esses camaradas tudo fugiu. Aleluia. Ele sentiu um remorso ali de momento. Minha fotógrafa, líder do marketing, tá toda maquiada, hein, Vitão? Fica ligeiro. E aí, o que aconteceu? Ele falou: vou me matar. Ele estava com remorso, mas tinha um homem cheio de Deus lá dentro. Falou: ei, não se mata não, só se arrepender, que hoje mesmo vai ter salvação para você e para tua casa. Sabe qual que é o mal dos dias de hoje? Tem muita gente que nem se arrependeu e quer salvar a casa. Ah, falei. Oh, glória. Quem se arrepende fica preocupado. Meu filho, não é porque é meu filho não, é bonito menino, músico. Aí começou a trabalhar agora, irmão. Eu fui lá, já dei uma sondada, pastor, a senhora precisa ir lá a qualquer hora. Um monte de menininha. Falei: aquele negão aqui vai ser perigoso. Só que como eu me arrependi, aleluia, lá atrás, eu falo para ele: você não precisa passar o que eu passei, aleluia, e através do meu arrependimento eu quero que você se arrependa também, aleluia, e Deus vai te guardar. O principal nós estamos buscando, que é a salvação, mas consequência de quem se arrepende é as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus guarda, Deus protege e Deus livra. Porque o arrependimento constrói o elo que outrora foi quebrado entre você e Deus. O homem pecou por desobediência e quebrou a aliança. É através do arrependimento e de Cristo que nós reestabelecemos a aliança. Oh, glória. Meu Deus, tem muita coisa ainda, vou ter que... Resultados do arrependimento.
Primeiro resultado é a mudança de mente. Há uma mudança da maneira de pensar a respeito de Deus, do pecado e do nosso relacionamento com outras pessoas. Passamos a pensar segundo Deus, porque seu Espírito atua em nós e nos faz ter a mente de Cristo. Mudança de vontade. Antes de se arrepender, a vida da pessoa é egoísta, movida pelo ego. Depois de se arrepender, passa a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Como se opera o arrependimento? Pela graça, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Resultados do arrependimento: alegria no céu. A Bíblia diz em Lucas 15, do 7 ao 10, que Deus se alegra com o arrependimento, de um pecador, e também os anjos se alegram. O arrependimento produz perdão dos pecados. Quem se arrepende recebe o perdão dos seus pecados. Ó, que maravilha! Quem quer ser perdoado aí? Quem quer ser perdoado pelos pecados? Levanta sua mão. Aleluia. Que Deus te conceda a tristeza que produz o arrependimento, que através desse arrependimento sincero e verdadeiro, a sua vida vai mudar. Aleluia. Só quem é arrependido de fato recebe o Espírito Santo de Deus. Mas qual que é a duração do arrependimento? O arrependimento para a salvação, quando a pessoa aceita Cristo, tem efeito eterno. Mas o arrependimento pelos pecados cometidos acidentalmente no dia a dia da vida cristã deve acontecer a todo momento. Nós somos pecadores, Marina. E quando a gente fala que não somos, já estamos pecando. Não tem para onde correr. O que precisa, o que é necessário é um arrependimento diário. É todo momento a gente reconhecer quem é o nosso Senhor, reconhecer e nos sujeitarmos a Ele. O que é sujeitar a Ele? É fazer a vontade dEle, é estar aonde Ele quer que nós estejamos e não aonde nós mesmos queremos estar. O arrependimento nos identifica com Deus. Sabe por quê? Porque Deus odeia o pecado. E quem se arrepende renuncia ao pecado e passa a odiá-lo, foge dele e não tem prazer na sua prática. Por que a ênfase no arrependimento? Não é difícil entender. Lembre-se que o pecado nos separou do propósito original de Deus. Lembra que eu falei da palavra que vem do grego, metanoia, mudança. Mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de propósito. O pecado nos separou do propósito original, do propósito verdadeiro para com Deus. E aí o arrependimento nos traz de volta para este propósito. O pecado original é a independência e a desobediência a Deus. Por isso, o arrependimento é a condição necessária para voltarmos ao relacionamento com Deus. Arrepender-se é sentir a dor da ausência divina e tomar a decisão de voltar ao governo do Senhor em obediência. Todo mundo já entende o que é o verdadeiro arrependimento? Se coloca sobre seus pés nessa manhã. Diga assim: arrependimento. Volta um ali, por favor. Mais fé. Conversão. Fala mais uma vez. Arrependimento, mais fé, conversão. Por que você se converteu? Eu me converti porque me arrependi do pecado e criei em Jesus como meu único e suficiente Salvador. 2 ladrões na cruz.
Jesus está no meio. Da esquerda fala: ei, você não é o Messias? Por que não tira a gente daqui? O outro vai repreender o da esquerda e vai falar: ei, cala sua boca. Nós fizemos por onde está aqui. Agora ele é. Ele é o Messias. Ele não deveria estar aqui, porque ele não tem pecado algum. Jesus poderia salvar os dois? Sim ou não? Sim? Adoro pôr dúvida em vocês. Poderia, lógico que poderia. Por que Jesus não salvou os dois? Oi? Só um se arrependeu. Então diga: ele se arrependeu e ele também creu. Ele falou: isso aí eu sei quem é agora. E já me arrependo. Ó, se possível, me salva. Jesus não salvou um e deixou o outro porque não foi com a cara do da esquerda. Ou com um deles, não. Porque houve arrependimento. O arrependimento pode mudar sua vida de maneira significativa. Primeiro, só através do arrependimento e da fé vai haver conversão verdadeira. E só através da conversão verdadeira nós vamos conseguir chegar ao céu. Para finalizar, uma história que eu gosto muito, do filho pródigo. O filho pródigo está em Lucas, capítulo de número 15. Conta a história de dois filhos. Mas eu vou chamar sua atenção para aquele que foi embora. Ele já estava dentro da casa do pai. Ele já era herdeiro. Pensa comigo, numa analogia, vamos aqui. Aquele pai simboliza Deus. Aquele filho foi embora. Ele estava sem direcionamento. Ele se perdeu. A Bíblia vai dizer que ele gastou tudo. Ele antecipou a sua herança e gastou tudo. Quantas pessoas estão aqui nesta manhã e estão perdidas? Acharam que poderiam fazer o que quisessem com aquilo que o Pai te deu. Seja material, seja espiritual, seja algo familiar. Acharam que podem viver de qualquer maneira. E alguns já estão em meio aos porcos, querendo bolotas. Mas Deus não te chamou para ser porco, Deus te chamou para ser ovelha. Só que a ovelha, ela vive na dependência do seu pastor. Mas sabe o que é bom, Danilo? Sabe o que é bom, Rodrigo? Sabe o que é bom, Bruno? O filho foi, mas o pai continuou no mesmo lugar. Eu vejo muita gente desabafando em rede social, desabafando por aí, dizendo: eu não vou na igreja, ninguém vem atrás de mim. Só que geralmente essas pessoas é que quando estavam na igreja nunca foram atrás de ninguém. Mas isso não justifica e nem é o caso. Aí eu vejo muitas pessoas que têm esse pensamento se espelharem na parábola da ovelha que se perdeu. Que aí o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Olha que coisa linda. Eu posso falar, pastor? Os rebeldes amam essa passagem. Mas quando
No mesmo capítulo tem a parábola da dracma perdida. Perdeu dentro da casa. A Bíblia diz que a mulher começa a fazer uma geral ali, pastorzão. Chama o carro de produto de limpeza de qualidade do pastor Renato, do Maico. O Maico é meu amigo, tem que fazer também a propaganda. E aí, começa a fazer, dar uma geral. Ou seja, ela precisou se esforçar, Rodrigo, para que as coisas se restabelecessem. Mas daí tem a terceira parábola, Vitor, que é o filho pródigo. Saiu porque quis, quebrou a cara. Só que o pai não está para acusar, o pai está esperando ele voltar. Ou seja, a ovelha perdida, o pastor vai atrás. A dracma, a pessoa tem que se esforçar para achar, porque está dentro de casa. Aleluia, depende dela. Aleluia. Agora o filho pródigo tem que se arrepender, admitir que fez coisa errada e voltar para a casa do pai. E hoje Deus está falando aqui, é momento de se arrepender. Sabe por que você não está produzindo mais nada? É porque você não se arrepende. Sabe por que você não está produzindo mais nada? Sabe por que você está se sentindo um peixe fora d'água? É porque está faltando arrependimento. Fé ainda tem, senão você não estava aqui. E eu já quero ser ousado aqui. Quero chamar o grupo de louvor, por gentileza, rapidamente. Antes de estar passando aqui. Eu quero orar, irmão. Eu estou aqui morrendo de sede. Misericórdia, não posso. Meu Deus. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Irmãos, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele se arrependeu. Lucas 15, 18. Ele vai olhar para o estado que ele está e vai dizer: levantar-me-ei, aleluia, e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Muitas vezes, só o que está faltando para mudar a nossa vida é o nosso sincero arrependimento. Por quê? O filho mudou os pensamentos, Gustavo. Falou: eu vou sair daqui, eu vou pegar minha parte e vou embora. Eu vou viver um outro propósito. Eu não quero o propósito do meu pai, aleluia, para a minha vida. Eu vou viver do meu jeito, as minhas vontades. Só que deixa eu te falar uma coisa. Não queira viver as suas vontades. Não queira viver o seu propósito. Viva a vontade de Deus. Viva o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. Aí quando ele estava lá naquela situação difícil, Cristiano, ele falou: levantar-me-ei. Nem todo mundo é ovelha perdida. Tem muito filho pródigo por aí que precisa se arrepender, reconhecer o estado que está vivendo, colocar no coração e dizer: eu não quero mais essa vida para mim. Eu tenho pai, ou seja, eu tenho uma promessa estabelecida sobre a minha vida. E quando ele chega, ele é recebido por festa. Só segura um pouquinho, isso aqui vai para a igreja. Ei, igreja, quando chegar alguém lá, quando alguém voltar, faça festa, abrace. Ei, não fala o que você fez, não. Fale: que bom que você voltou. Não aponte o dedo, não. Estenda a mão, abrace. Fala: ei, a tua alegria é a minha alegria. A tua alegria é a minha alegria. Aí ele volta. Falou: meu, se eu arrumar ali
um bico para fazer, junto com os servos ali do meu pai, já tá bom. Pelo menos fome eu não passo. Sabe qual que é o problema de muitos? Deus preparou o melhor para a sua vida e você quer se conformar com as migalhas. Você erra e o diabo fala assim para você: o que você fez? Agora você perdeu tudo com ele. O máximo que vai acontecer é você voltar e ficar no último banco, quietinho. Cuidado, eles estão te julgando. Não, ei, a Bíblia diz que o nosso adversário nos acusa de dia e de noite. Não é assim que funciona, não. É mentira de Satanás, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que lhe prometeu. Você errou? O negócio está complicado? Se arrepende e volta, porque o mesmo Deus vai fazer você vencer, vai fazer você triunfar. Ei, grandes são as promessas do Senhor para a minha e para a tua vida. O grupo de louvor vai adorar aqui nesta manhã. Lembra do tema dessa mensagem: os pés que nos levam ao caminho da salvação, fé e arrependimento. Enquanto o louvor vai ser entoado aqui, eu quero chamar as pessoas que se sentem fracas nesse momento, que se sentem distantes neste momento. Ah, eu tenho vergonha. O problema é seu. O filho não teve vergonha. Ele nem pensou o que iam dizer. Ele não pensou no irmão. Ele não pensou nos funcionários, não. Ele só falou: eu levantar-me-ei e terei com meu pai, e confessarei que pequei contra o céu e contra ele. Ó, o que o pai fez? Festa. O que o pai fez? Toma o teu anel. Aleluia. Anel significa aliança, aliança estabelecida. O pai está falando: você não deveria ter saído daqui, mas você saiu. Espero que tenha aprendido. Volte e não saia mais. Aleluia. Vem você aqui que eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa? Se você não precisa, fique em paz. Se alguém se sente fraco, a igreja está aqui para orar por você. Tem que ter coragem, não é para qualquer um. A diferença é que quem vem recebe o renovo. Quem vem, Deus faz com que o cenário mude. Quem não vem continua do mesmo jeito, continua com a cara na lama, desejando a comida dos porcos. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: ei, eu te fiz para ser vencedor. Eu te fiz, aleluia, para viver o melhor nesta terra. Eu te fiz, aleluia, para que você alcance o céu. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais gente, mas se não quiser vir, eu não posso fazer nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh glória. Pode adorar no nome santo de Jesus. Soberano Deus. Aqui estão essas pessoas, ó Pai. Que o Senhor neste momento renove as forças. Que o Senhor neste momento, ó Pai, fortaleça cada uma delas. Pastores, coloquem as mãos aqui por gentileza. Ore com fé. É o Deus que contempla o arrependimento de um pecador, que muda a história, aleluia, que tira do lixo e põe no luxo, que troca as vestes, aleluia, e que restabelece a aliança. Oh glória! Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia, Ele é o Rei da Glória. Teu nome
já não há mais condenação sobre si. Jesus é na sua vida, crente. Aleluia. Levanta a cabeça. Nesta manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse Jesus que ama aquele que se arrepende, que abraça, que restabelece a aliança e que guia os passos daquele que se arrepende verdadeiramente. Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Não? As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Pastor Renato. Glória a Deus. Meus irmãos, abram uma Bíblia Sagrada, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Capítulo 11, melhor dizendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dá uma melhoradinha no meu retorno, filho, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versos de número 20. Eu acredito que não há nem o que falar mais sobre arrependimento. Não tem o que falar mais. Mas eu quero fazer a leitura de um texto como esse, porque a ceia, ela é destinada aos arrependidos. Esses dias eu sigo um pastor nas redes sociais e a minha defesa foi que na postagem dele, foi de uma forma muito generalizada, ele dizia que a participação da ceia pode ser, todo mundo pode participar. E quando a igreja diz que é só para batizado, é um costume da igreja. Mas a Bíblia não diz. Aí eu tive que usar textos bíblicos e comecei a fazer a defesa de que... A primeira defesa foi que a ceia, ela não foi dada para todos. Jesus reuniu os seus discípulos, um grupo particular. Segunda evidência também é que a carta ela foi direcionada para uma comunidade da igreja de Corinto, capítulo 11. E se ela foi dada para uma igreja, e como eu faço para fazer parte da igreja?
É lendo a carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 12, que diz que para fazer parte do corpo, eu preciso me batizar. Então o que te coloca dentro da igreja não é o discipulado que você faz aqui para se tornar membro da Ágape. Para se tornar membro do corpo de Cristo, você tem que se batizar, através do batismo. É o batismo que te imerge no corpo de Cristo. Mas para tornar membro da Ágape, tem que fazer o discipulado. Quem entendeu? Então essa carta foi direcionada para a igreja de Corinto, dando instruções sobre a ceia, porque eles estavam ceando de maneira indevida, de uma forma totalmente desordenada. Então a proposta do pastor Paulo é ordenar, é coordenar, é instruir, é exortá-los. E o versos de número 20 assim diz: de sorte que quando vos ajuntais para comer, não é a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e os outros embriagam-se. Não tendes porventura casa para comer? Ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhai o que nada tens. Que direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o